Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez, repetindo a mesma fala, como sempre, eu preciso falar que os que não estão inscritos no meu canal, que se inscrevam, apertem a campainha, deixem o like, o dislike, interajam, né? Falem sobre o assunto, deixem sua opinião pessoal, certo? Quanto ao assunto, é sempre bem-vindo. Desculpa. No vídeo de agora, a gente vai falar sobre o segundo capítulo de depressão. Isso quer dizer uma nova forma de abordagem, né? Com relação ao mesmo assunto. Mas ainda dentro do livro As Dores da Alma. Então, vamos falar. Somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Em muitas circunstâncias, podemos considerar a depressão como natural período de transição. São tempos de mudança e crescimento. É o tempo de transformação, como se tivesse a borboleta, né? A lagarta se transformando em borboleta. Então, a dor, a depressão eu enxergo dessa maneira, nesse sentido, né? Porque a gente já falou em outro ponto de vista. Nada mais é do que o rompimento do invólucro, né? Quando a gente vai ter um filho também, a gente sente dor, um rompimento, com, né, o nascimento da criança. Então, essa fase de transição, eu enxergo dessa maneira. O rompimento do velho para nascer o novo, certo? A gente tem que se revestir de novo, de uma nova capa, uma nova forma, um novo momento na nossa vida. Então, eu enxergo dessa maneira. Às vezes, o que te fez sofrer, né? Você tem que se desprender e gera dor, claro. Então, continuando. São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem, né, novos horizontes, de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento atual fazem parte desse ciclo natural da consciência humana. Porque somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Então, aprendendo com a natureza entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passar para fixarmos-nos nos dias de sol e de alegria, que voltarão a brilhar. É difícil a gente entender quando a gente está passando por uma situação de dor, mas é importante a compreensão dessas passagens nas nossas vidas, porque a gente pode enxergá-las melhor e passar por elas melhor. É assim que eu vejo. Então, os elementos da natureza não se encontram separados, né? Mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações físicas e biológicas. Através das relações de permutas constantes, eles adquirem uma espécie de vida coletiva,
o que lhes dá uma habilidade para se auto-organizarem e auto-reproduzirem ao longo do tempo. A esse fenômeno a ecologia denomina ecossistema, né? O pensamento ecológico procura investigar algumas das leis que regulam e formam os mecanismos ecossistêmicos. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para as nossas ponderações nesses estudos, né? Então, a diversidade, quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as propriedades com que ele contará para reorganizar os elementos num novo equilíbrio. A interdependência é o segundo. Na unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo, certo? De tal modo que não poderemos tocar num elemento isolado sem atingirmos o conjunto. Isso serve para todos nós, tá? Em outro sentido também. É impossível você atingir o espírito sem atingir o corpo e a mente e vice-versa, certo? Então, assim também ocorre com o corpo humano, já que não se pode abalar um órgão sem envolver todo o organismo. E a gente está falando aqui da parte material, física, mas não se esqueçam do abalo psicológico e o abalo espiritual, né? A reciclagem é o terceiro elemento, né? Todo elemento natural liberado no ambiente é reintroduzido de alguma forma pelos ecossistemas. Através desses reaproveitamentos é que os resíduos biológicos permanecem circulando e sendo reproduzidos numa espécie de ciclo fechado. É isso que permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. A seguir, algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Então, na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente para restabelecermos um novo equilíbrio existencial, para não entrar em crise existencial. Porque eu também enxergo a depressão como uma crise existencial, certo? Uma necessidade de autoanálise, de um monte de coisa e de modificação, de desprendimento, enfim. E o segundo, a interdependência, como a gente falou, do segundo elemento, da vida social, mas nunca no isolamento. É que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação, né? Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia na evolução da vida na Terra. É outro descobrimento também que a gente teve com relação aos antigos religiosos que se fechavam num templo, né? Embora tenham
convivido uns com os outros, né, dentro do templo, da igreja e etc. Mas não é isso que Deus espera, porque quando você convive com as pessoas que têm o mesmo ideal, pensamento, num sentido do que eu falei, assim, dentro de uma igreja todo mundo deverá ter a tendência de pensar da mesma maneira, né? Então, os padres deverão, pelo menos, se aproximarem nos pensamentos. É diferente quando você tá cada um com seu pensamento, né? Cada um com suas crenças, num ambiente de trabalho, por exemplo, num ambiente de escola, científico e etc. Você tem seus pensamentos, suas crenças, sua fé, e você tem que lidar com pessoas que agem de formas diferentes, porque a gente age em tudo, eu acredito dessa forma, tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com nossas crenças e as nossas opiniões, né? Então, você lidar com as pessoas é o que vai fazer com que a gente consiga um pouquinho de evolução, né? Então, terceiro elemento, que é na reciclagem, de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento, né, que é a reciclagem, deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Isso também é falta de palavra, né, adequada para colocar. Eu não gosto de usar a palavra mal também, que alguns consideram, que eu considero como ignorante, né? Embora a gente considere e fique chamando como pessoas más e perversas e etc., mas não deixa de ser do âmbito mais racional, né? Se você racionalizar as atitudes e etc., quando vem, eu trago para o âmbito racional, né, intelectual, eu consigo enxergar que são pessoas ignorantes, né? Ainda numa fase primitiva da evolução. Se eu trago para o âmbito emocional, aí eu já fico com outra opinião. Mas a gente está falando no sentido intelectual, filosófico da coisa e espiritual. A gente sabe disso, que são pessoas, não são pessoas malvadas, são pessoas totalmente ignorantes e primitivas. Então, continuando, a alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem. E aí tem uma passagem de Khalil Gibran, né, quando se fala de tristeza e tal, e de alegria, a gente vê que não tem como a gente reconhecer o que é alegria se a gente não tivesse já experimentado o sabor da tristeza. Então, a gente só consegue identificar os sabores da vida porque existem distintos sabores para você experimentar, certo? E aí se torna mais doce a alegria, né? Então, continuando, a alegria e a tristeza são nossos companheiros de viagem e estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida, que é por isso que eu estava dizendo, quando eu reflito sobre, eu tenho uma outra opinião. Irrefletida, as nuvens negras que impedem momentaneamente, quando a gente está triste, por isso que eu digo, quando eu estou triste, eu penso e falo besteira, né? Mas quando você reflete, a gente sabe que isso é necessário.
que a luz assim, momentaneamente que a luz nos alcance, né? Então, se eu não reflito mais propriamente o que está me acontecendo, a luz não vai conseguir penetrar, certo? Então, a vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver, que ultimamente é o que eu mais peço quando isso me acontece, ou alguma dor, alguma modificação na minha vida, algo que me faça sofrer, a, a reflexão que eu faço constantemente, cada vez mais, é o que eu preciso saber com isso, o que eu preciso aprender, que eu possa conseguir enxergar todo o ensinamento que isso tenha vindo me trazer, né? E é isso que eu acho que a gente deve fazer. Então, essa é a segunda opinião, segunda forma de ver a depressão, e espero ter conseguido mais uma vez explicar aqui mais um assunto. Eu também aprendo quando eu estou falando aqui, embora eu já tenha lido esse livro há bastante tempo atrás, mas cada vez que você lê e relê, cada vez mais você enxerga mais uma, uma coisa diferente que você não conseguiu enxergar anteriormente. Então, muito obrigada a todos e peço de novo que espalhem os vídeos, se inscrevam no meu canal, tá bom? E apertem a campainha. E muito obrigada por terem vindo e até o próximo vídeo. Beijos!